Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de história. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, suas casas, seus lares, com sua família, não é? Bom, nós estamos estudando e em história é importante a gente, para começar sempre as aulas, nos situar no tempo e no espaço. Estamos estudando sobre o Iluminismo. O que foi o Iluminismo, aquele período, o século das luzes, considerado o século XVIII, né? Então, século XVIII, Europa. Local, Europa, tempo, século XVIII. Século XVIII, em torno de 1701, né, que começa o século XVIII, até 1801, é o tempo aí que comporta o século XVIII. Bom, o século XVIII foi o século da razão, né? O século da razão, da origem da ciência, considerado, digamos assim, após a Revolução Francesa, em 1789, nós temos um período delimitado pelos historiadores como o início da Idade Moderna, um período conhecido como a modernidade, né? E essa modernidade é quando surge a ciência, então, né? Por isso o século da razão, considerado o surgimento da ciência. O mundo passava por grandes transformações intelectuais e o poder da Igreja Católica Apostólica Romana começava também a ser questionado, né? Com o surgimento da ciência. A natureza e a vida em sociedade, a partir deste século, passavam a ser explicadas pela racionalidade, pela razão. Um conjunto de pensadores elaboraram novas teorias que para aquele período, aquele momento, foi um pensamento revolucionário. Porém, é importante ressaltar que o mundo ainda era explicado pelo medo, né? Pelos princípios de uma explicação, digamos assim, sobrenatural, né? Então, pela magia, muito pela crença, pelas superstições, então, muito menos pela ciência, ainda apesar do século XVIII ser arrancada, o surgimento da ciência, mas era explicado ainda pelo sobrenatural. Então, hoje eu quero passar para vocês um trechinho do início do livro que se chama Decamerão, né? Decamerão, do Boccaccio. Boccaccio, um escritor da Idade Média, tá? É um escritor do Renascimento italiano, século XIV, XV, que escreveu várias novelas, né? Vários contos que na época foram contados por jovens que saíram da cidade e foram para a área rural e passaram a contar novelas para passar o tempo. E por quê? Por que eles saíram daquele meio? Por que foram para a área rural, né? Porque estava acontecendo a peste negra naquele período. Isso no século XIV, na Europa, estava acontecendo a peste negra. Então esse livro começa dizendo assim, tem início aqui o livro chamado Decamerão, conhecido por Príncipe Galeotto, no qual estão contidas 100 novelas, narradas em 10 jornadas por 7 mulheres e 3 homens jovens, que saíram então para fugir da peste negra que estava assolando a Europa. E o trecho do livro que eu gostaria de ler para vocês é o que fala exatamente sobre esta peste negra em 1348, em plena Idade Média, já no período da Baixa Idade Média, né? Que assolou e onde morreram muitas pessoas por esta peste negra. No livro do Decamerão, diz o seguinte na página 9. Afirmo, portanto, que tínhamos atingido já o ano bem farto da encarnação do Filho de Deus de 1348. Então aqui ele já passa a data que se inicia a história desse livro. Lembrando que o Decamerão escreveu esse livro no século XIV, né, no Renascimento italiano.
Bom, quando na muito excelsa cidade de Florença, Florença fica na Itália, cuja beleza supera de qualquer outra da Itália, naquela época Florença já era uma cidade bonita, sobreveio a mortífera pestilência. Aqui se refere então à mortífera pestilência, a peste negra de 1348. Por iniciativa dos corpos superiores ou em razão de nossas iniquidades, a peste atirada sobre os homens por justa cólera divina e para nossa exemplificação, tivera início nas regiões orientais há alguns anos. Então aqui ele diz que por iniciativa de uma cólera divina. Então as pessoas naquele momento, em 1348, acreditavam que essa cólera, que essa peste negra veio por vontade de Deus, que Deus lançou a peste negra em 1348. É o que eles acreditavam, porque aqui nós temos a literatura falando sobre isso, né? E que começou nas regiões orientais. Olha só o que nós podemos pensar no tempo presente, né? A gente fala muito hoje da nossa pandemia, estamos vivendo a pandemia do coronavírus. De onde vem a origem, né? As pessoas comumente estão falando nos noticiários que a origem do vírus, né, é da região da Ásia, da região oriental. E aqui também, na peste negra, em 1348, a literatura falava que essa peste vinha das regiões orientais, é o que eles acreditavam naquele período, certo? Tal praga, segue ele, ceifara naquelas plagas uma enorme quantidade de pessoas vivas, incansável fora de um lugar para outro, e estendera-se de forma miserável para o Ocidente. Então, eles falam que já lá no Oriente havia a peste negra e que se estendeu para o Ocidente. Na cidade de Florença, nenhuma prevenção foi válida, ou seja, nada pôde ser feito. Nada foi válida, nem valeu a pena qualquer que fosse providência dos homens para combater esta peste negra. A praga, a despeito de tudo, começou a mostrar, quase ao principiar a primavera do ano referido, 1348, de modo horripilante e de maneira milagrosa, os seus efeitos. A cidade ficou purificada de muita sujeira, graças a funcionários que foram admitidos para esse trabalho. A entrada nela de qualquer enfermo foi proibida. Olha só o paralelo com os dias de hoje, né? Isso também está acontecendo hoje. Muitos conselhos foram divulgados para a manutenção do bom estado sanitário. Hoje também nós temos muitas dicas, muitos conselhos, muitos ensinamentos para se cuidar contra a pandemia, né? Pouco adiantaram as súplicas humildes, feitas em número muito elevado, às vezes por pessoas devotas, isoladas, às vezes por procissões de pessoas alinhadas e às vezes por outros modos dirigidas a Deus. Ele diz aqui no livro que pouco adiantou as rezas, né? As pessoas devotas isoladas rezando, as procissões, pedindo para que a peste fosse embora. Ela não foi embora. A peste negra, né, começou com vários sintomas. A peste em Florença não teve o mesmo comportamento que no Oriente. Então aqui está um relato de uma literatura clássica exemplificando e mostrando o que foi a peste negra vista pelos olhos de um artista do Renascimento italiano do século XIV. Por que estamos falando isso? Exatamente é o período anterior ao surgimento da ciência no Ocidente, tá? Que depois se transformou no movimento do Iluminismo, o século XVIII, o século da razão. Na próxima aula nós continuamos lendo mais um pouco, trazendo mais um pouco das histórias do Decamerão. Para vocês um grande abraço e não esqueçam de ir anotando no caderno o que chama atenção para mais tarde fazer um relatório sobre esses assuntos. Um abraço.